E aí galera, bom dia. A aula de hoje a gente vai estudar sobre a pontuação. Bom, então eu deixei uma aula só para vírgula, no caso a próxima, certo? E hoje a gente vai ver as outras pontuações de um modo geral. Porém, né, vez ou outra vírgula aqui pode aparecer, como nesse caso aqui, ó. Temos aqui o ponto e vírgula, né, utilizado em situações de enumeração, por exemplo. Aí nós temos aqui, deveremos tratar nesta reunião dos seguintes assuntos. Aqui eu vou começar a utilizar aqui uma enumeração. Então, antes dessa enumeração, coloque os dois pontos para dizer que agora eu vou fazer a enumeração. E lógico, né, percebam que a vírgula aqui eu vou ler pausadamente, né, respeitando aqui a pausa da vírgula. Mas vamos aqui. Cursos a serem oferecidos no próximo ano a nossos empregados. Aí aqui eu coloco ponto e vírgula, né, que é o que a gente está estudando nesse slide, ponto e vírgula. Eu coloco ponto e vírgula para poder enumerar quais serão esses cursos oferecidos. Então, é uma situação aqui que você usa o ponto e vírgula. Temos aqui ainda no uso do estudo do ponto e vírgula. Objetivos a serem atingidos. Aí tem aqui dois pontos. Perceba, galera, que de novo aqui é uma enumeração, né? Agora eu vou dizer quais são esses objetivos. Aí, metodologia de ensino e recursos audiovisuais. Então, ó, todas essas são situações de enumeração. Sempre que eu vou enumerar situações, aí eu posso usar esse ponto e vírgula. Tá bom? Agora, dos brasileiros homenagearam Cecília Meirelles, aí ponto e vírgula. Dos portugueses, Eugênio de Andrade. E dos moçambicanos, Mia Couto. Então, todas as situações que eu estou enumerando, o nome de escritores ou de obras, por exemplo, eu vou poder usar esse ponto e vírgula. Também é comum. Ponto e vírgula agora na utilização de elipse. Elipse é quando você omite um verbo, ou seja, aquele verbo ele não foi dito, mas mesmo assim a mensagem ela foi transmitida com clareza. Ó. Ela prefere filmes românticos, o namorado de aventura. Professor, onde é que tem elipse aqui? Ó? No caso aqui houve a omissão do verbo preferir. Ó. Ela prefere filmes românticos, aí, o namorado prefere filmes de aventura. Porém, como eu já tinha dito prefere aqui uma vez, eu não preciso falar novamente, tá bom? Então, isso é uma elipse, eu omiti um verbo, certo? Eu deixei de usar esse verbo aqui novamente na segunda situação, porque não necessitava, porque eu já tinha usado ele na primeira vez. Ela prefere filmes românticos, o namorado de aventura. Então, eu sei que o namorado prefere filmes de aventura. Então, antes de um elipse, eu posso usar, sim, o ponto e vírgula. Orações coordenadas, né? Os períodos compostos, certo? Que a gente já estudou recentemente. Então, vamos ver como que esse ponto e vírgula ele pode aparecer. José saiu cedo de casa, né? Ponto e vírgula, porém, chegou atrasado à reunião. Então, ó, ponto e vírgula aqui, certo? Separando as orações coordenadas. José saiu cedo de casa, chegou, porém, atrasado à reunião. Então, José saiu cedo de casa, chegou, porém, atrasado à reunião. Então, novamente, para separar as orações coordenadas, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ponto e vírgula. Vamos para o próximo. Agora, vamos ver aqui a utilização do discurso direto. Então, nós temos aqui os dois pontos, né, em um discurso direto. Agora, a gente vai estudar os dois pontos, né, esse sinalzinho aqui dos dois pontos. Então, quando houver o discurso direto, professor, o que é discurso direto? Discurso direto, pessoal, é quando o próprio personagem está falando. Certo? É quando não precisa o narrador falar por ele. Ó, nós temos aqui. Foi então que ele disse, dois pontos. Agora o próprio personagem vai falar. Tá aqui, ó. Estou cansado de tanta confusão. Ou seja, fala do próprio personagem. Então, isso aqui é um discurso direto. Tá bom? Então, esse discurso direto, para ele ser introduzido antes, foi colocado aqui, ó, dois pontos. Também podemos usar ele em enumeração de aposto. Professor, o que é aposto? Aposto é um termo que já foi dito anteriormente. Tá bom? Então, agora ele está sendo retomado. Ó, meus amigos são poucos. Agora ele vai explicar quem são esses amigos, ou seja, Fátima, Rodrigo e Gilberto. Então, usei aqui, ó, os dois pontos. Beleza? Para enumerar quem são esses amigos. Em uma
oração subordinada substantiva apositiva, também posso usar esses dois pontos. Em que situação? Ó, a aluna deu-me um conselho. Aí 2 pontos, né, para introduzir aqui qual é o conselho dela, que evitasse o atraso. Então, essa minha oração, certo? Ela foi introduzida pelos 2 pontos. Também quando você vai dar um esclarecimento, ó. Mas Padre Anselmo era assim mesmo. Aí 2 pontos, agora eu vou explicar como que era o Padre Anselmo, vou esclarecer. Amigo dos pobres. Então, foi usado aqui os 2 pontos para esclarecer, para dar um esclarecimento sobre alguém. Vamos para o próximo. Discurso direto, novamente. Né? Discurso direto já disse, é o próprio personagem que está falando. Ó. Foi então que ele disse. Aí, ó, lembrando que nesse slide a gente está estudando o travessão, certo? Então, lógico, se a gente agora vai usar aqui a fala de alguém, é uma narrativa, por exemplo, e você vai citar a fala de alguém, nós sabemos, nós aprendemos, né, desde cedo que esse travessão, ele vem antes da fala de algum personagem. Então, ó, foi então que ele disse, aí 2 pontos, né, para introduzir essa fala, aí, ó, travessão. Estou cansado de tanta confusão. Então, ó, o travessão que foi usado para indicar a fala de alguém. Essa fala que a gente classifica de discurso direto. E também pode ser usado aqui para uma intercalação. Como assim, professor, intercalação? Nós temos aqui, ó, Rogério, que eu saiba, nunca estudou na Inglaterra. Ou seja, esse que eu saiba aqui, ó, está sendo utilizado de modo intercalado, para deixar mais explícito, mais explicado aquilo que quer dizer, aquilo que se quer dizer. Ainda estamos falando do uso do travessão, em uma situação de aposto. Aposto é um termo que explica o que já foi dito anteriormente. Então, vamos lá. A inflação, aí, ó, monstro devorador dos salários, aí, ó, monstro devorador dos salários é um aposto. Por quê? Porque faz uma referência à inflação, certo? Então, por isso que é um aposto. Então, a inflação, aí travessão, monstro devorador dos salários, travessão de novo, é sempre uma ameaça. Então, quando você quiser usar um termo explicativo, de modo como aposto, não obrigatoriamente você só precisa usar as vírgulas. Né? Vocês usam muito com vírgula aqui, né? Normalmente os alunos fazem isso aqui, ó. A inflação, vírgula. Monstro devorador dos salários, vírgula. É sempre uma ameaça. Então, não só vírgula, mas você também pode passar a usar, a partir de agora, o travessão, nessas situações de aposto. Vamos para o próximo. É sempre uma ameaça à inflação, monstro devorador de salários. Então, novamente, o travessão para indicar um aposto, monstro devorador de salários, que, lógico, faz referência à inflação, tá bom? Vamos para o próximo. Agora nós vamos estudar o uso dos parênteses. Então, vamos lá. Os parênteses. Nós temos aqui, quando tiver uma intercalação, por exemplo, ó, Rogério, aí que eu saiba, nunca estudou na Inglaterra. Então, esse que eu saiba, eu posso colocar entre parênteses, tá bom? Essa intercalação é uma expressão que, mesmo que eu tirasse ela, não prejudicaria o entendimento da frase. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas, ó, você também pode ler sem esse termo que dá entre parênteses. Vamos ler para ver como é que fica, ó. Ficaria assim, ó. Rogério nunca estudou na Inglaterra, tá vendo? Mas aqui a gente usa a intercalação para ficar ainda mais explicado. Coloca entre parênteses. E também para aposto, viu, galera? Ó, a inflação, monstro devorador dos salários, é sempre uma ameaça. Ou seja, eu posso usar com vírgula, né? Eu posso usar com travessão, bom? E eu posso usar com parênteses, como foi o caso aqui, certo? Próximo. Bom, agora a gente tem as reticências. Reticências são esses 3 pontinhos, tá bom? Por exemplo, em uma suspensão de uma ideia, ó, está na hora de ir embora, porque aí que ele parou, certo? Ele parou de dizer o que ele estava dizendo, provavelmente é que ele está pensando, certo? Teve aqui uma grande pausa, tá bom? Ele suspendeu aquilo que ele estava dizendo, ele parou. Então, eu indico aqui que ele parou com essa reticência.
Então, também uma situação de hesitação, ó. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Então, tipo, uma hesitação, porque ele estava pensando o que você ia dizer. Ou seja, daí ele pegou, aí ele esqueceu o que ele ia dizer. Aí essa pausa, né, para indicar que ele está ali tentando lembrar daquela palavra, pode usar a reticência. Outra situação aqui de reticência, vamos lá. Sugerir movimento ou continuação. Então vamos aqui. E o pingo d'água continua. Ou seja, está dizendo ali que aquela ideia, né, ela vai continuar, aquela situação vai continuar acontecendo. Então usa reticência. Trechos suprimidos de um texto, ou seja, trechos que foram retirados de um texto. Ó. Não existe texto incoerente em si, mas texto que pode ser. Aí, ó, as reticências aqui, mostrando que esse trecho ele foi suprimido, né, de algum lugar. E agora a gente tem o uso das aspas. As aspas vocês sabem bem como que a gente usa, né? Por exemplo, em citações, ó. Como afirmou Descartes, aí penso, logo existe. Então a frase, ó, entre aspas, para mostrar que é desse escritor, tá bom? Também para ironia, né? Ó, que belo trabalho, você conseguiu estragar tudo, parabéns. Então, entre aspas aqui, ó, mostrando que esse belo aqui na verdade é uma ironia, né? Ou seja, na verdade foi que trabalho péssimo, né? Porque você conseguiu estragar tudo. Então, a ironia aí. Novamente as aspas, né, em situações aqui de gírias, neologismos, estrangeirismos. Então, ó, esperamos o feedback da professora. Então, esse feedback não é uma palavra da língua portuguesa, né, originalmente. Então, é uma palavra estrangeira, né, que a gente usa aqui também no nosso dia a dia. Então, é estrangeirismo, né? Então, uso ali as aspas para mostrar que essa palavra não é originária, autêntica do nosso idioma. Os garotos classificaram o novo jogo como irado. Esse irado aqui a gente pode classificar como uma gíria, né? Então, uso aqui as aspas, né, para mostrar que essa palavra ela não faz parte da linguagem padrão da língua portuguesa. Na verdade, ela é uma gíria falada em uma determinada comunidade, em uma determinada região, ou entre um grupo de falantes, né, adolescentes, jovens. E para finalizar a aula de hoje, mais uma situação que a gente usa as aspas, que no caso aqui de um discurso direto. Então vamos lá, você está escrevendo a narrativa, certo? Mas você não quer usar o travessão, certo? Você quer usar agora aqui as aspas, certo? Para mostrar a fala de alguém no texto, para mostrar que aquela fala não é mais do narrador, que aquela fala agora é de um personagem. Você pode usar as aspas. É um silêncio construído e reiterado, entre aspas, né? Mostrando que essa fala é de alguém. Ó, afirma Fernanda, que entrevistou 10 profissionais de várias regiões da cidade de São Paulo para explicar. Então, ó, entre aspas aqui, ó, a fala da Fernanda, tá bom? Então, deixei outra parte da aula só para vírgulas, né? Porque eram muitas regras, senão o vídeo ia ficar muito longo, muito extenso. E a gente agora vai resolver as nossas atividades, os nossos TDs, sobre a pontuação, né? Tanto no nosso livro quanto no nosso TD, tá bom? Então, beleza, galera, e até a próxima aula. Bom, galera, e aqui está, né, a referência bibliográfica da nossa aula. No caso, né, quem quiser depois pesquisar mais, você encontra bastantes slides muito bons, né, para quem está estudando para concurso, para IFCE, para Enem, certo? Então fica a dica aí, beleza? Valeu, valeu!